A seguir, Papo Canela. Este programa contém cenas inadequadas para menores de 10 anos. Fala moçada, sejam bem-vindos ao Canela Cast, o podcast do blog Papo Canela. Eu sou o Felipe Silva e como é que tá, Sebs? E aí, beleza? Tranquilo? Tranquilo? Boa. Tudo de bom? Copeiro e peleador sempre. Nossa senhora. Edu? Salve galera, e eu quero dizer que eu tenho uma Libertadores e 2 Mundiais. Chupa Santos! Edu, por favor, nos explane sobre a última partida que o Corinthians fez. Dê a sua opinião sobre o último jogo. Cara, eu até botei esses dias ontem, às 3 da manhã, eu botei até um post no Facebook. Eu li. Eu vou ter ele aqui pra vocês. Foram 5 itens que eu marquei que pra mim definiram o jogo. 1. O São Paulo fez um primeiro tempo brilhante. Ele jogou o que não jogou o ano inteiro. Só que agora vim em São Paulo já falar que puta, o time voltou, Jason voltou, o Caralho 4 vai ser campeão, rumo a Tóquio. Menos, né, gente? Até semana passada esse time era um bando de filha da puta sem vergonha. Então... Cara, nada me tira da cabeça que foi a armação pra tirar o Hermanito lá, velho. Que ele dependia do resultado. Pô, que é isso? O Papa não gosta, hein? O Papa vai te excomungar. Tá. Eu não, vai excomungar os corintianos, velho. A gente tá falando aqui do último jogo da Libertadores que o São Paulo ganhou do Corinthians, precisava. E o papo vai ser sobre isso. Taça Libertadores da América, esse torneio que nós amamos tanto, cara. Tanto nós brasileiros que gostamos do futebol brasileiro, como o Sebs que gosta do futebol argentino. Eu gosto do brasileiro também, seja injusto. Não, mas aí a gente vai comentar durante isso aqui, mas acho que essa paixão brasileira demorou um pouco pra pegar, mas isso a gente vai comentar depois, né? Então, peraí, pra gente começar, eu gostaria primeiro de comentar um pouco da história pré-Libertadores, pré esse torneio que existe hoje, conhecido como Copa Santander Libertadores, não é isso? É Santander. Não, hoje é Bridgestone Libertadores. Ah, exato, é Copa Bridgestone Libertadores. Santander acho que foi a última edição. Enfim, a história da Taça Libertadores inicialmente foi chamada de Copa de Campeões da América. Teve origem no Congresso de Confederação Sul-Americana de Futebol, realizado em janeiro de 1958. E esse nome Libertadores é em homenagem aos heróis da independência sul-americana, claro, óbvio, né? O objetivo principal do Congresso era criar um torneio reunindo os clubes campeões de cada país, mais ou menos no formato lá da Liga dos Campeões, né? Pra quem não conhece um pouco da Liga dos Campeões, o estudo que eles fizeram em 58 era baseado em alguns torneios realizados antes, como a Copa Rio da Prata. Já ouviu falar dessa Copa, ou Sebastião? Cara, não, é uma coisa muito antiga, mas eu lembro que o meu pai comentava que o pai dele, veja só onde vai isso, chegou a falar da época da rivalidade que tinha entre... Sempre teve essa rivalidade naquela região do Prata, entre Argentina e Uruguai, Paraguai também às vezes entrava, e ele comentava que não tinha um torneio oficial, mas ainda assim se jogavam muitas partidas amistosas, aí você bota umas 40 aspas, que vez ou outra eram chamados torneios de tiro curto, como eles falam lá na Argentina, que era uma ou duas partidas e definia um campeão. Isso foi na década de 30, quando, exatamente como o Sebs falou, era entre Argentina e Uruguai, que também coincide ou não com aquelas disputas nas Olimpíadas de 34 e 38, onde o Uruguai e a Argentina eram países muito fortes no futebol sul-americano e mundial, né?
Tanto é que foram campeões olímpicos nessas épocas. Eu não lembro bem se foi primeiro o Uruguai e depois a Argentina. Eu acho que foi o Uruguai primeiro, que é a Celeste Olímpica, né? O Uruguai 30 e 34, se não me engano, né? Isso, aí em 38 a Argentina, aí parou por causa da guerra e voltou em 50 o Uruguai ganhou aqui no Brasil. Não, mas 50... Esse torneio... Aí já é a Copa do Mundo pro Uruguai. O Uruguai ganhou aqui no Brasil. A Celeste Olímpica é a bicampeã. Verdade. Então olímpica mesmo, que foi as 2 medalhas de ouro que o Uruguai ganhou. Por isso, desculpa te cortar, Edu, porque até hoje o Uruguai ele luta para que se considere os 2 títulos olímpicos dele como títulos mundiais, já que na época não tinha Copa do Mundo e o peso de uma Olimpíada era igual ao que se fosse um torneio continental. Cara, aí vai começar de novo aquele negócio, traz a Taça Rio, entendeu? Não, para tudo. Vamos. Dribla, passa pra lá, pronto. E esse torneio eram poucos times, porque não tinha muitas federações de times na época. Então ele era um campeonato de forma alternada, um ano ia pra cada país, como o pai do Sebs falou, né? Era o argentino, no outro ano era o Uruguai. E esse troféu era transitório, ele ficava com um time que ganhava durante o ano, mais ou menos como é a Copa do Mundo, né? O time ganha a Copa do Mundo, fica 4 anos com ela, 3 anos e meio, quando a FIFA vem, pega e sai mostrando pro mundo. Só uma coisinha rapidinho aqui. A FIFA só entrega a taça original na festa e tudo mais. Depois ela volta pro país e fica com a réplica. Aí eles, com a réplica. Não fica mais com a taça original. Desde que roubaram do Brasil. Mas roubaram 2 vezes, roubaram na Inglaterra em 66 também. Mas no Brasil roubaram 2 vezes aqui. Lembro que teve uma vez até que quem achou foi um cachorro, né? Foi verdade. Depois acharam de novo, daí roubaram de novo, né? Brasil! A ideia original surgiu em 1929, quando 2 dirigentes do Nacional de Montevidéu, do Uruguai, realizaram um torneio, idealizaram um torneio com equipes campeões nacionais de cada país sul-americano. Porém, a ideia não vingou e ficou só no papel. Em 1946, o Roberto Espio, um dos dirigentes do Nacional, esse que teve essa ideia em 29, resolveu cuidadosamente, né, analisar e ver as distâncias, a geografia da América do Sul, e deduziu que, além da participação dos campeões, seria totalmente viável incluir também os vice-campeões nacionais. Eu não sei o que relação ele tomou com a geografia de campeões e vice-campeões. Enfim. Mas em 1948, os chilenos foram os primeiros a realizar um evento parecido com o que temos hoje de Libertadores, né? Através do dirigente do Colo-Colo chamado Robson Álvares Marim, que botou em prática o projeto desse uruguaio, e a Confederação Sul-Americana de Futebol resolveu dar apoio total e realizou a competição na cidade de Santiago, a capital do Chile. Nascia lá a Copa dos Campeões Sul-Americanos, chamada Taça América del Sul. Esse torneio, sem dúvida, foi o ponto de partida. Sem dúvida, assim, para quem olha a história do futebol e analisa mais profundamente, eu não sou um estudioso do futebol, eu sou um entusiasta. É um chato pra caralho. Assim como... Pô, vamos ser sinceros, tu é chato pra dedéu, mano. O Edu tá com raiva de outro podcast. Desculpa aí, Edu. Então, cara, esse torneio foi realizado em 48 e teve a participação do Colo-Colo, foi campeão chinelo. Cadê o chinelo? Chileno. E todos os que eu vou falar em campeões foram campeões chilenos em 47. Foi o Colo-Colo do Chile, o Nacional do Uruguai, o River Plate da Argentina e o Litoral da Bolívia. Ah, teve o Municipal do Peru também. Desculpa, Felipe, em que ano foi isso? Em 48. Cara, então deve ter sido a lendária La Máquina, o time do River Plate, que era o... eu acho que... Não lembro, cara. Se for nessa década, muito provavelmente era La Máquina. Time... Depois eu falo mais desse time, vai, continue. Enfim, teve Colo-Colo Nacional, River Plate Litoral como os campeões, e Municipal do Peru foi vice-campeão, e o convidado Emelec. Além do Vasco da Gama, brasileiro, tava lá. E se não me engano, ele até ganhou esse campeonato. Sim, ele ganhou, ele foi campeão. Aí você me pergunta, por que o Vasco tá no meio desse torneio? Porque na época não tinha muitos clubes brasileiros. Até tinha,
Mas não era tão forte como o Vasco da Gama. Tinha? Até tinha. Mamilos! Mas em 1960 foi criado a Copa Libertadores, mais ou menos nos moldes que a conhecemos hoje. Oficialmente. Isso, oficialmente com equipes, acho que foram 7 equipes inicialmente, né? Os campeões dos 7 países. Depois passou para 20 e a partir do ano 2000 subiu para 32. Em 2003 decidiu-se aumentar para 36 participantes e depois para 37 em 2005. Em 2006 a Copa já tinha 38 participantes. Até 1964 apenas o campeão de cada país participava. Era legal, cara, você ter... depois a gente pode aprofundar mais isso. Era legal porque legitimava e dava mais peso à competição. Você tem campeões, os campeões. O Brasil, no caso do país ser campeão da Sul-Americana, eu sei que isso é na época do ano que a Ponte foi pra final, ano retrasado, né, que a Ponte foi pra final da Sul-Americana. Ano passado, né? Corria o risco do Brasil perder uma vaga das que ele tem direito. Quer dizer, então o brasileiro, em vez de levar os 4 primeiros colocados, levaria só os 3 primeiros colocados. Daí levaria o da Copa do Brasil. E acontece que o Brasil ainda teve o campeão do ano passado, né? Que foi o campeão do ano retrasado, né? Que foi retrasado. Foi o... Caralho, quem foi o campeão? O Atlético Mineiro foi o campeão. Atlético, exato. Então por isso que tem esses Paranauê aí. Bem, os argentinos que estão aqui, deixa eu dar uma passada por cima. Boca Juniors, River Plate, Vélez Sarsfield, Racing e Estudiantes. Em 98 entrou as equipes do México, né? Que pra mim, a gente pode discutir isso depois também, não acho correto. Em 98 também entrou a empresa Toyota, que já me corrigiram que não é mais a Toyota, não é mais Copa Toyota Libertadores. Aliás, não é mais Copa, ficou até 2007. Em 2008 veio a Copa Santander, que é o banco, na verdade, né? No Banco Santander, que patrocina. E eu acho que, eu não sei que ano veio a Bridgestone, não sei se foi ano passado. 2013, tô lendo aqui, 2013 a Bridgestone entrou. Porque 2012 o Corinthians ainda era Santander Libertadores. Então, a partir disso aí a gente pode começar a falar por cima, assim, porque a gente não vai se aprofundar tanto nos campeonatos, porque são muitos, cara. São quantas competições já? 60 pra cá são 55. 55, cara, não dá pra ir. Eu acho assim, a primeira coisa que a gente tem que falar um pouco aqui, queira ou não, tem uma influência aqui grande da Libertadores, da Champions League, né? Que a Champions nasceu em 55 anos antes da Libertadores, né? Nesse formato dos campeões de cada país e tudo mais. A gente demorou, acho que até um pouco para chegar no formato legal, mas tem essa influência da Champions, isso é fato. Claro. Mas na Champions o Real Madrid tinha sido 5 vezes campeão da Liga dos Campeões lá. E em 60, no ano da primeira Libertadores, o Peñarol ganhou a Libertadores. Foi o primeiro clube a ganhar a Libertadores da América. O primeiro clube, que é o Peñarol do Uruguai, ganhou... não lembro de quem foi, eu acho Olímpia do Paraguai. Do Olímpia do Paraguai, né? Pronto. Ganhou e foi disputar o título mundial e eu acho que perdeu o Real Madrid, enfim. É outra discussão. Em 62, o Peñarol ganhou novamente. 61, aliás, em 61, ganhou do Palmeiras. Isso. Foi. Ganhou no Uruguai 1-0 e empatou lá no Pacaembu. Em 62, o Peñarol estava na final de novo, só que perdeu pro Santos. Foram 3 jogos nessa final. Só que aí tem que destacar, né, pô, tá falando do Santos de Pelé, né? Exatamente. É o início, né, do Santos de Pelé. Não é o início, né? Eu acho que o auge do Santos de Pelé é 62. O início na Libertadores, no caso, né? Na Libertadores é o início, quando ele começa a ganhar destaque. Não, assim, quando ele começa a ganhar destaque até pra Europa, porque ele vai enfrentar o Milan e tudo mais, pelo Mundial de Clubes. Mas aqui, 62 e 63 é o auge do Santos do Pelé, que eles ganhavam tudo mais.
É porque o Pelé tá desde 57, 58. Ele saiu do Santos em 72, acho. Não foi na Copa, ele já não foi. 74, é que 74 eu não lembro se ele já tava no Santos ou se ele já tinha ido pro Cosmos. Mas 7-4 ele foi pro Cosmos. Então, aqui é o auge, cara. Aqui era um time imbatível. Aqui começou aquela fila do Corinthians gigantesca que não conseguia ganhar do Santos. Ficou há quantos anos sem ganhar do Santos, do Pelé, entendeu? Então, é assim, 62, 63 é o auge do Santos, eu acho. Mas o primeiro clube a participar da Libertadores foi o Bahia. Bora, Bahia, minha porra! Lá no início, lá. Verdade. Foi. Bahia foi o primeiro representante da Libertadores por ter sido campeão da Taça Brasil de 59. Representou, não sei a que posição ele chegou, não sei se ele foi longe, mas enfim, o Bahia foi o primeiro representante do nosso Brasil. Teoricamente, o Bahia ficou... Assim, o problema na época, né, que os grupos eram muito pequenos, né? Então, o Bahia enfrentou o São Lourenço da Argentina, jogo de ida e volta, ganhou um, perdeu o outro, mas foi desclassificado no saldo de gols. Porque ele perdeu na Argentina de 3-0 e ganhou em Salvador de 3-2. Ele foi eliminado no saldo de gols. Gol fora de casa contou, deve ter contado. Cara, de bom, posso falar uma coisa aqui? Abriu parênteses, não tá ninguém ouvindo mesmo? Eu acho uma cagada esse negócio de saldo de gols, cara. De gol fora de casa decidir. Eu acho horrível, cara. Acho muito injusto isso. Eu não sei, cara. A gente tem que ver também a questão da vantagem ou não de você disputar um campeonato e ficar em primeiro. E qual a vantagem de você ir lá na casa do cara e fazer contra a torcida, contra tudo. Principalmente no Sul-Americano, que tem a pressão, tem altas influências que não é pra existir no jogo de futebol, como aquele que o Rogério Ceni lamentou, de um gandula com pau, e essas coisas pequenas. Cara, mas o que eu tô falando é o seguinte, vamos dar um exemplo aqui. Você vai pegar um time lá da Bolívia que se joga 15 mil metros de altitude. Blow me. Entendeu? Daí o time boliviano ganha de 2-0 de você, porque logicamente ele tá aproveitou da altitude e tudo mais. Daí ele desce aqui, vai enfrentar o Santos no nível do mar, e ele perde aqui de 3-1. Ele passa porque ele marcou um gol fora de casa. Sim. Não é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Não é justo, cara. Tem várias situações que isso pode causar um problema. Teve não nesse formato da UEFA League. Como é que chamava? Tinha antes da UEFA League? Não vou lembrar agora. O UEFA League é a segunda divisão da Liga dos Campeões. Mas tinha um outro nome antes. Que tinha Copa Mercosul, até chegar na Sul-Americana, que é hoje. O nome anterior da UEFA League, que eu não vou lembrar o nome do campeonato, teve um jogo que aconteceu. O primeiro jogo foi 2-1 pro time da casa, o segundo jogo também foi 2-1 pro time da casa, e eles foram pra prorrogação. A prorrogação acabou 1-1. E aí o time visitante passou porque ele marcou um gol fora de casa na prorrogação. Ou seja, empate do empate, mas quem passou que marcou o gol fora de casa por último. Cara, quer dizer, que puta, quer dizer assim, na prorrogação, cara, se é pra ter prorrogação usando essa regra escrota, você não pode ter na prorrogação considerar. Mas eu acho que hoje em dia já não considera mais, né? Mas aí que tá, não considera mais por causa dessa cagada, e depois os caras viram, né? Mas aí é adotado até hoje lá na Europa. O quê? Prorrogação? Não, só o gol fora de casa. Não, mas adotado no mundo inteiro, mas eu acho uma cagada, cara. Eu acho complicado mesmo. Que foi o que eu falei, esse negócio desse exemplo de time colombiano, time boliviano, cara, esses caras fazem isso direto. Eles matam o jogo lá em casa e tentam perder de pouco aqui. Por quê? Porque sabe o gol fora de casa numa oitava de final, numa quarta de final, classifica eles. O negócio é esses caras conseguirem chegar ao mata-mata, né? Que muito dificilmente o boliviano consegue chegar ao mata-mata. Ultimamente não, cara, porque a medicina esportiva evoluiu muito em prol dos times de baixo, mas antigamente time boliviano, time colombiano de Cali, que nem foi o América de Cali, essas coisas de cidade bem alta, os caras conseguiam ir bem na Libertadores fazendo isso. O Cali já foi campeão, inclusive. Então,
Não sei se usando isso, né? Mas cara. Não foi pra futebol, não, desculpa. Não sei quer dizer, eles usaram outra coisa pra poder chegar lá longe. Tá gripado, Zé? Tô com as pernas entupidas, vou desentupir aqui. Agora tô... Caraca, quando eu era criança, até isso era difícil de entender no futebol. Gol marcado fora de casa valia 2, era isso que me explicava. Eu não entendia essa porra, eu fazia uma soma e, pô, não dá. Tá igual, mesmo somando dá igual. Então, enfim. Então, vamos lá. 63, o Santos campeão de novo da Libertadores em cima do Boca Juniors, lá em La Bombonera. Primeiro jogo aqui, né, em Santos. 3-2 e ganhou lá em La Bombonera 2-1. Vale destacar que é o segundo campeão invicto, né? O primeiro foi o Peñarol em 60, o Santos foi o segundo campeão invicto da Libertadores. Pô, cara, você não sabia. Vale. 63. Falei. Não, o que eu ia falar assim, foi 63, lógico que tem, todo mundo vai falar, mas o Santos fez meia dúzia de jogo, essas coisas, mas é invicto, tá, cara, foda-se, é invicto. Entendo. Não, vale destacar o que todo mundo já sabe, né? Que no Museu do Boca, que fica na parte baixa da Bombonera, tem lá. A única camisa do time que tem é justamente a do Santos, justamente a do Pelé, por causa desse jogo. Olha aí. Olha, muito time já foi campeão mundial de clubes com um jogo só, invicto. Invicto, pô. É o campeonato só tinha um jogo, então é invicto, cara. Hoje em dia não, né? Não, cara, eu vou falar assim, acho que... Tô tirando. Toma no cu, vai. Vamos, segue essa porra lá, vai. O Independente. Segue agora começa o domínio, vai. Independente, calma, foi só o começo do iceberg, né? O Independente da Argentina veio. Invicto também. Invicto. Ele, naquela época tinham 11 clubes só. O time foi campeão em cima do Nacional do Uruguai, com 0-0 no Uruguai e 1-0 na Argentina. Em 65, o Independente repetiu o feito, campeão, isso, em cima só que agora em cima do Peñarol do Uruguai, mesmo país. Só que em 3 jogos. A gente falou um negócio em 64, o Independente eliminou ninguém mais, ninguém menos que o Santos. Pelé. Santos de Pelé na semifinal. Ganhou foi terceiro nessa, né? Foi terceiro. Ganhou do Santos no Maracanã de 3-2 e depois ganhou na Argentina de 2-1. Não era um time de bosta, não. Era um time muito bom. E o Santos jogava no Maracanã, né, cara? Essas competições maiores, porque era um clube de massa, né? Cara, todo mundo queria ver o Santos jogar. Queria ver o Pelé, né? Exatamente. Cara, eu vou falar pra você, o meu pai que me contou essa história, que ele ia ver jogo no Pacaembu, pulava o muro pra ver jogo no Pacaembu, pra ver o Santos jogar, porque você queria ver o Negrão jogar, cara. É verdade. É como hoje o fascínio do Messi. Acho que a gente já falou isso aqui, mas é mais ou menos o que o Messi provoca hoje. Cara, muita gente que foi na Copa do Mundo foi querer assistir o jogo de Portugal pra ver o Cristiano Ronaldo jogar, ou a Argentina vai ver o Messi jogar. É verdade. Entendeu? Então, o Santos, acho que a última vez que teve isso, nem tanto o Santos agora do Robinho, do Neymar, mas o Santos do Robinho, do Diego, lá atrás, eu vi muita gente que ia assistir os jogos do Santos pra ver os dois jogarem. O Neymar agora, eu não sei se talvez já tem um excesso de televisão, talvez em cima, tudo mais. Não, a gente tem ouvido falar menos disso, mas na época do Robinho, que ele tá falando de 2002, né, que foi o surgimento dessa geração de meninos da Vila, que era o Robinho, Neymar, Elano, eles tinham uma atração e o povo ia assistir jogo deles, ia no Maracanã ver jogo deles, entendeu? O Maracanã naquela época cabia 150 mil pessoas, sei lá. Tinha geral. Era magro. Economia em baixa, começo da ditadura, né? Então vamos lá, 65, já falei, o Independente campeão em cima do Peñarol. Em 66, o Peñarol chegou à final de novo e ganhou do River Plate da Argentina em 3 jogos novamente. 67 veio o Racing em cima do Nacional do Uruguai. Cara, como a presença uruguaia era forte nessa época, né? Como o futebol uruguai era muito forte, né, cara? Saudade. É bom, cara, ver esses times grandes do Uruguai disputando campeonatos fortes. Em 68, o Estudiantes ganhou do Palmeiras. Segunda final do Palmeiras, outra derrota. 3 jogos.
3 jogos novamente. Sendo que foi o primeiro na Argentina, o segundo no Brasil e o terceiro pra decidir na Argentina. Vocês sabem como é que é por pontos também que se decidiu? O terceiro jogo vai ser na Argentina porque o Estudiantes fez a melhor campanha. Era isso? Eu não sei, porque quando o Edu falou do primeiro título do Independente, segundo, desculpa, em 65, teve uma partida... Não, tô me enrolando. Em 64 teve a partida do terceiro lugar entre Santos, acho que ele foi eliminado, Santos foi 3 jogos também, e teve uma partida que foi em Buenos Aires, foi a primeira em Montevidéu, a segunda em Santos e a terceira foi em Buenos Aires. Então eu não sei se a questão é bem de se é um local neutro ou se é por melhor campanha. Eu realmente não sei, teria que ver como era o regulamento da época. Era moda caralho o regulamento da época, cara, de boa, não tinha regulamento, os caras juntavam na mesa do boteco ali, entendeu? Pegavam um papel, falavam assim, ó, o primeiro joga com o segundo com o terceiro, tá, empatou 2 jogos, tira pau ímpar, né? Vai. Então vai. Final do segundo jogo, os 2 jogos empatados para o ímpar, quem ganha decide onde vai ser o próximo jogo. Acabou, cara. Aqui no Ceará, time de fora é meu. Jogo de camisa, os de camisa direita, sem camisa esquerda. Não é assim, cara. Eu queria abrir um parêntese nesse título de 68, o primeiro do Estudiantes, sobre esse time do Estudiantes. Estudiantes é um time de uma cidade chamada La Plata, né? Que é muito pertinho de Buenos Aires, eu acho que deve ser uns 150, 200 quilômetros. É ao lado, uma cidade satélite. Pequenininha e tal, bem arrumadinha. E até então, esse time, ele tem um apelido lá na Argentina que é Pincha Rata, que traduzindo seria... Pincha é quando você fura, sabe? Tipo, você pega alguma coisa, vai furar alguém, você pincha. Pincha uma goma, fura um pneu. É o termo que se usa, é pincha. E rata é rato, né? Por que isso? Porque o Estudiante de La Plata tem esse nome por causa que ele foi fundado por estudantes de medicina da faculdade de La Plata. Olha aí. Então os caras usavam como cobaia pra faculdade deles, rato, cobaia, enfim, aqueles bichinhos roedores, né? Então acabou ficando o apelido de Pincha Rata. Mas o que é interessante é que nesse time, que foi tricampeão seguido, aliás, foi o primeiro tricampeão seguido, tinha o tal do Bilardo, que foi o técnico da Argentina depois que ganhou a Copa de 86 e inaugurou um estilo todo novo na Argentina que é chamado bilardismo, que é um estilo de jogo muito aguerrido e muitas vezes eu digo mesmo, bem desleal com o adversário. Por exemplo, tem várias... Sério? Tem várias... porque quando a gente fala, pelo menos na década de 90, a galera falava, futebol argentino é malicioso, é desleal, catimba, é isso, aquilo. Nem tanto catimba enxergam mais como malandragem, mas é do cara ser desleal mesmo, de dar porrada escondido, sabe? Puder quebrar o cara, quebra. Lá Emerson, né? E olha, um dos artifícios entre várias lendas urbanas que tem sobre o Bilardo é que ele costumava jogar com alfinete escondido na meia. Então, o que ele fazia? Quando ele ia pra área pra tentar cabecear uma bola pra gol ou pra tentar defender, ele puxava o alfinete da meia, fingia que ia amarrar a chuteira, puxava o alfinete e quando ele pulava junto com o cara, ele furava o cara na costa. Nossa, cara, isso aí é agressividade demais, cara. Tem umas que ele mandava o cara jogar água com sal, sabe, sal grosso? Na área do goleiro, quando eles falam, naquela área ele empurra o cara pro cara cair, se ralar e ralar no sal, ficar ardendo. Os caras queriam ganhar mesmo. Libertadores tem essas coisas, tem essas mitologias, tem essas coisas muito de catimba. Não só na Argentina, claro, mas da Argentina que eu lembro tem essa daí. Na Argentina é mítico. Em 68, Estudiantes campeão em cima do Palmeiras. 69, Estudiantes campeão de novo em cima do Nacional do Uruguai. Olha o Nacional de novo no final. Invicto? Nossa, cara. Sim. 69. Se não me engano, em 70 também. Então, em 70 também invicto Estudiantes. Em 70 em cima do Peñarol de novo. O Peñarol do Uruguai, né? O outro time uruguaio. Caraca. Então já temos... Segunda dobradinha de um argentino em cima do Uruguai. Primeiro foi o Independente, segundo foi o Estudiantes. E já temos 3 invictos. Peñarol, Santos e Estudiantes. Não. Exato. Peñarol, Independente, Estudiantes. Santos. São 4. Beleza. Peñarol, Santos, Independente e Estudiantes 2 vezes. Exatamente. Bom, mas conta como uma, né? Mas enfim. Tá, vamos lá. 71. Beleza. Em 71, o Uruguai entrou em campo e finalmente foi campeão.
cima do Estudiantes. Em cima do Estudiantes, né? Cara, devia ser um saco isso. Devia parecer campeonato espanhol do início do ano 2000. Era Barcelona ou era Real? Barcelona ou Real. Vale dizer que nesse ano, numa partida, eu acho que foi... Não sei se eu acho que foi a semifinal, cara. Não sei qual foi a fase. Boca e Sporting Cristal tiveram uma batalha campal, cara. Foi nessa? Foi, 19 jogadores expulsos, 71. Nossa. Cara, e os caras tiveram que os caras abandonaram a competição, o Boca Juniors. O Boca ficou em último no grupo dele. Cara, empatou uma vez, perdeu. Mas foi porque a Conmebol caçou os pontos dele. É bom. Aqui não tá dizendo nada. Aqui tá dizendo: devido a incidentes entre a partida Boca Juniors e Sporting Cristal, a Conmebol declarou vitorioso o time peruano, eliminando o time argentino da competição. Caraca, mas... E computando os pontos dos adversários após o ocorrido. Disse que foi porrada muita mesmo. Em 72, aí começou o fenômeno. O Independente, campeão da Libertadores, novamente, só que em cima do Universitário do Peru. O Peru começou a aparecer. Não apareceu tão... Foi assim, tirando a segunda final, tirando a primeira que você teve o Olímpia do Paraguai contra o Peñarol, é a segunda final que não envolve um time brasileiro, Uruguai ou argentino. Exatamente, né? É um argentino e um peruano. Argentino e peruano. Tirando o Olímpia lá em 60, quer dizer, são aí 12 anos até você ter alguém fora desse fio de ferro, né? Exatamente, entrou pro clubinho. E do Peru, né, por sinal. Do Peru. Que na década de 70 tinha mostrado um pouco de força na Copa, né? Tinha um time até razoável. Cubijas, né, se não me engano. Isso você reflete muito o futebol. Se você for estudar um pouco da história, você reflete muito o que uma seleção faz quando um time faz e vice-versa. Um time do seu país faz e vice-versa. Isso depende de economia, muita coisa. É muita sociologia pra mim. Em 72, o Independente foi campeão novamente, já é o quarto título, segundo seguido, né? Na década de 70 é o segundo seguido, e o quarto, ganhou 2 na década de 60 e mais 2 agora na década de 70, em cima do Colo-Colo do Chile, outro intruso. Outro intruso, isso que eu ia falar. Mas esse foi meio sufocado, foi pra prorrogação, foi no terceiro jogo, foi por 2-1. Isso, foi 1-1, 1-1 na Argentina, 0-0 no Chile e 2-1 não sei onde. Não sei qual foi o país, não sei se foi a Argentina, né? Deve ter sido. Moda caralho. Agora 74, a primeira final do São Paulo. Ganhou a primeira no Morumbi, contra o Independente da Argentina novamente, a sua terceira final seguida. Esse Independente devia meter medo, viu? Puta que pariu, cara. Perdeu. Meu velho não fala dele, eu acho que porque é magoado, porque sempre teve uma rivalidade tanto no campo quanto extra-campo entre Independente e River Plate. Que meu velho, ele é gagina, né? Mas, e eu sou Boca, né? Só que ele não gosta muito, porque sempre teve, inclusive entre bairros, né? Mas enfim, mas ele admite que foi um grande time, né? 70, ele começou, se vocês forem pegar aqui no infográfico, ele abarcou praticamente 3 décadas, 60, 70 e ainda pegou o finalzinho de 80. Ele foi campeão a última vez aqui foi em 84, cara. Ou seja, 3 décadas o cara tava se mantendo no topo ali. Na final de 74, o São Paulo fez a primeira partida no Morumbi, ganhou de 2-1. Lá na Argentina perdeu de 2-0. E no jogo de desempate teve uma curiosidade, que o Zé Carlos, jogador do São Paulo, perdeu um pênalti. E o goleiro do Independente, eu não sei se essa informação tá certa, o nome dele era Gay. G-A-Y. Ele foi campeão. Um gay defendeu um pênalti de um bando. Rapaz. Eu não falei nada, hein, cara. Inusitado. Então, Independente, mais uma vez, tricampeão seguido e pentacampeão, somando tudo, agregado. Em 75, o Independente tava lá de novo na final. Insuportável, cara. Eu ia expulsar o cara já, né? Outro time intruso, como disse o Edu. Fora do eixo da turminha. Só que de mesmo país do Colo-Colo, do Chile, né? União Espanhola.
De novo, assim, eu acho que é o terceiro país, né? Diferente do clubinho, com o quarto time, que teve lá o Olímpia, Universitário, Colo-Colo e o União Espanhola, né? Interessante nessa Copa de 75 é que o Rosário Central, cara, que é como se fosse, sei lá, aqui o Portuguesa. Ficou em terceiro, cara. Porra, incrível. Cara, a Portuguesa já foi vice-campeã brasileira. Por que não poderia o Rosário Central ser terceiro lugar da Libertadores? Verdade. Em 76, o primeiro campeão brasileiro da década, o Cruzeiro, ganhou em cima do River Plate, né? Jogaço também. O time deu uma goleada no Brasil 4-1. Perdeu de 2-1 lá, e no jogo de desempate, acho que foi no Brasil também, não sei se foi no Maracanã, não lembro, 3-2, Cruzeiro campeão. Mas o Cruzeiro, esse time do Cruzeiro, se for o que eu tô pensando aqui, eu tô até procurando essa informação. É esse mesmo. Olha o time do Cruzeiro: Raul no gol, Nelinho, Moraes, Darcy Menezes, Vanderlei, Piazza, Zé Carlos, Eduardo, Jairzinho, Palinho e Joãozinho. Não era o Tostão era depois, cara. O Tostão acho que veio depois desse time. Mas você tinha um ataque com Jairzinho, Palinho e Joãozinho, cara. Era um senhor time. O River também tinha um time bom, cara. Pô, Pato Filial no gol, Perfumo, zagueiraço. O Luke, que querendo ou não era reserva do campeão, né? Que veio ser em 78. E o técnico do Cruzeiro, Zezé Moreira, cara. Zezé Moreira. Sim, então, sim, quer dizer, era um senhor time. E aqui vale um destaque rapidinho, puxar a sardinha pro meu lado, né? Palinha saiu desse time para comandar o Corinthians, campeão em 77. Exato. E ele foi artilheiro do campeonato de 76, da Libertadores, 13 gols. Você vê. Cara, eu acho assim, de boa, o Palinha é um jogador que não tem o respeito que merece. Tanto pela torcida do Cruzeiro, quanto assim, pela torcida do Cruzeiro mais do que pela torcida do Corinthians. Porque era um senhor jogador de bola, cara. Tinha muita raça, jogava muita bola. 7-7, Boca Juniors, campeão. Primeiro título da Boca, título, né? Boca nervosa. Vocês sabem do Cantito que tem do River sacaneando Boca? Não. É porque assim, vocês já foram lá em Buenos Aires alguma vez? Não. Assim, o bairro de La Boca é um bairro de porto, né? Fica na entrada de um rio, né? Que é o Rio da Prata. E por que o nome é a Boca, né? É por causa que na década de 20, com os imigrantes, eles costumavam falar que ali era um local de concentração muito grande de pessoas de várias nacionalidades, né? Geralmente pobres, né? Então eles ficavam muito em parlatórios, falavam muito uns com os outros, tinha um diálogo muito grande, assim, era um falatório muito intenso nas vielas, então a galera costumou falar, assim, coloquialmente chamava de La Boca. Vai lá na Boca, não sei o que, nada a ver com boca de fumo, né, por favor. E justamente La Boca tem também a área industrial. E ali do lado, todos os esgotos são despejados naquele rio. E se concentra justamente naquela entrada do porto, na entrada das ruazinhas ali. E fede muito, cara. Então tem um canto que a torcida do River fica sacaneando. Isso é velho pra caramba. Hoje em dia não sei nem mais se usam, né? Que é assim: la boca se inundou. E a todo olor de boca, la mierda lo tapou. Ou seja, dizendo que quando a água subia do rio, né? E quando descia, toda a merda ficava lá e tampava todos os torcedores do Boca, né? E eles cantavam isso direto nos estádios. Quem cantava isso era meu pai pra me sacanear. Por isso que eu sei dessa musiquinha. Tá. Meu velho cantava isso pra me sacanear. Hoje seria politicamente incorreto você cantar esse tipo de música. Que pena, né? Cara, primeiro título do Boca, pênalti, né, cara? 77 em cima do Cruzeiro. O Cruzeiro chega novamente na final. Perdeu de 1-0 em Boboneira. Ganhou de 1-0 aqui. E acho que voltou pra Boboneira. 0-0 Não, Montevidéu. Isso. 0-0 e decisão pros pênaltis. 5-4 nos pênaltis, cara. Boca Juniors. Título do Boca. Apareceu, né? Foi o começo. Sumiu depois. Foi o começo. Aí... Se bem que no próximo ele também foi campeão. 78. Dessa vez dando show no final. Em casa, né? Ganhou na final mais um intruso, o Deportivo Cali da Colômbia. Invicto. Foi invicto também, mais um? Estamos na conta aí, 5 já? 6 invictos? Não, 5, acho que é Peñarol, Santos, Independente, Estudiantes 2 vezes e Boca agora. Boca, 5. 5. Certo.
Em 79, o Olímpia do Paraguai. Agora sim a promessa, né? Quebrou o clube. E foi o Boca. Até que enfim, né? Até que enfim. E o Boca Juniors na final de novo. 3 finais seguidas. Pô, esse time do Boca, que foi campeão em 77, perdurou. Muita gente saiu, mas algumas figuras ficaram, como por exemplo o Ratim. E um goleiro que eu não lembro agora, que o apelido dele era Louco alguma coisa, que era um cabeludo que usava com uma faixa tipo do Rambo na cabeça. Depois eu vou colocar o nome. Esse cara, bicho, ele era como se fosse um Iguita ao quadrado, velho. Ele... não, sério, ele é famoso na Bomboneira por causa que, por exemplo, eu vi uma bola a meia altura. Aí se ele tivesse tempo, ele virava de costas, dava uma voadeira na bola pra tentar tirar a bola. A defesa escorpião. Não é escorpião, ele como se fosse aquela voadeira do Zangief, saca? De lado assim, com os dois pés pra tirar a bola. Tirava a bola de ombro, a bola vinha em cima, ele queria provar que era mais foda do que o atacante tirava de cabeça. É uma loucura assim, que ele pegava frango pra caralho também, mas sabe como é que é ídolo, né, cara? O cara é ídolo, ele perdura. Vá que ele pegava frango. Desse jeito aí, hein? Entendeu? Não, imagina. Jogou com o Maradona, inclusive. Maradona jogou com ele, já no finzinho de carreira. Quer dizer, não foi ele que jogou o Maradona que jogou com ele, né? Então, o Maradona jogou com ele já no finzinho da carreira do mesmo. Entendeu? Maradona moleque, 79. Então, chegamos à década de 80, o final da época disco nos Estados Unidos, começo no Brasil, né, mais ou menos. Tudo atrasado, chegava aqui. E o Nacional do Uruguai, campeão novamente, em cima de um brasileiro, o Internacional de Porto Alegre. Empatou 0x0 no Beira-Rio e foi para Montevidéu, ganhou de 1x0 do Inter. Em 1981, o único título do Flamengo até hoje. Que até hoje não deixa a gente esquecer. Até hoje, cara. Como é que pode? Essa merda. Cara, mas espera aí, vamos também esse negócio, vamos ser sinceros, hein? Que timão do Flamengo de 81, hein? Sim. Assim, tá certo, os caras nunca vão deixar de esquecer, mas Raul, Leandro, Figueiredo, Mosley Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita Nunes e Nico, cara. Nossa, se você falar só Zico, pronto. Zico, né? Só essa linha do meio pra frente. Zico Nunes Júnior, cara. Puta merda. Entendeu? Quer dizer, muito jogador da seleção da Copa de 82. Metade do time da Copa de 82. É verdade. Se montar zagueiro, 2 laterais, o goleiro foi também, se eu não me engano, meio campo. É foda, cara. Foda pra caralho. Agora pensar que o Moza era zagueiro de matar, né? É que o time do meio pra frente era animal, o Moza. Então vamos lá, 81 campeão em cima do Cobreloa do Chile. Aí... Muita porrada nesse jogo também. Nossa. Muita porrada. Cara, teve uma do Carpegiani que ele deu o seguinte recado pro Anselmo antes de entrar. Cara, entra lá e dá uma porrada no cara. É o chamado murro moral, né? Assim ficou famoso. O cara entrou só pra dar um soco e ser expulso. Foi o Mário Soto do Cobreloa. E como não podia deixar de ser, já que estamos falando de Libertadores, de novo, vou chamar de catimba aqui, a catimba sul-americana. Os jogadores do Cobreloa estavam jogando nessa final com um anel, só que esse anel, o cara antes passou no ferreiro, saca, falou assim, pega uma solda e bate assim no anel pra ficar umas farpas, saca? Caraca. Pra quando eu passar na mão do cara eu puder arranhar a cara dele todinha. Nossa senhora, cara. Isso aí tem entrevista que eu falo. Esse tipo de coisa eu vendo futebol amador aqui no bairro. Isso que eu falo, isso aí não é nem... catimba, isso é tentativa de assassinato quase. Na época era catimba, né? Hoje em dia não é diferente, né? É verdade. Em 82, o Peñarol ganhou o título em cima do Cobreloa. Novamente o Cobreloa, né? Bateu na trave de novo. O Cobreloa é um pouco coitado. Toda vez, acho que nunca ganhou, né? Mas sempre tá quase. Tá no quase. Ele aquela gozada interrompida no meio. Quase. Chegou o pai da menina. Bota a piroca pra dentro. Cara, o Peñarol aqui ressurgindo das cinzas, né, velho? Sim. Dos anos 60. Último título quando foi? 66. 66. Nossa. Ganhou 60, 66 e deu uma travada até 1981. Até 82, no caso. Caras, aqui é interessante. Eu sei que a gente não tá falando de Mundial, vocês já falaram, inclusive, mas eu não sei se acho que é em 88 que o Nacional ganha do Newell's e vai pra final contra quem, meu Deus, lá na Europa?
Acho que é o Liverpool. 88 que ele vai pro final contra o Bayern, que ele vai pro final. Que tem aquele goleiro que o cara... Bom, enfim, vai na final do campeonato europeu, do campeonato mundial contra o time da Europa, que eu não lembro qual é. E eu sei que vai pro pênalti, cara. E tem um goleiro lá que o cara era apelidado. Você tem até esse vídeo no YouTube, que o apelido dele era Superman. E tem a narração original dos uruguaios lá, ele falando que ele defendeu acho que 3 pênaltis nessa decisão, cara. Muito, muito, muito foda. Em 83, o Grêmio campeão em cima do Peñarol do Uruguai. Outra vez o Peñarol na final e o Grêmio campeão. Foi aquele que ele disputou contra o Hamburgo Mundial de Clubes, né? Com o Renato Gaúcho. Não sei se o Renato Gaúcho estava na campanha da Libertadores. Nesse time do Grêmio tinha o Hugo de Leon? Tinha o Tita. Era um timaço também esse do Grêmio, cara. Fez por merecer. Acho que já tava o Hugo de Leon nesse time também. É um time, cara, que acho que assim, da década de 80, só talvez não tenha, dos brasileiros, os campeões dos times que ganharam no Brasil, só não fosse melhor que o do Flamengo, cara. É, verdade. Pois é que na década de 80 só foi Flamengo e Grêmio campeão. Em 84, o Independente, mais uma vez, voltou a aparecer na Libertadores, campeão em cima do Grêmio de novo. É interessante os anos da Libertadores, o histórico da Libertadores. Até, se eu não me engano, na década de 90, tinha muito isso, do time chegar na final e no outro ano chegar de novo. Do outro ano chegar de novo, nem que não ganhe, entendeu? Você mantinha, acho que porque, não sei se era mercado, que não conseguia comprar. A base se mantinha, a base né? mantinha Parece. isso. E é interessante, cara. E se você analisando ano a ano, você vê, olha, o Peñarol tá lá de novo, perdeu, mas foi lá pra final. Cara, isso aí era a época também, né? Era comum um jogador ficar 10, 15 anos no time, entendeu? É diferente de hoje, que se o jogador ficar 3 anos no seu time, puta, fique feliz, entendeu? Deus, né, cara? Porra. Assim, cara, de boa, sendo sincero. Do time campeão da Libertadores do Corinthians, que foi faz 3 anos, quem tá no time? Cássio, Emerson, Fábio Santos e o Emerson. E o Ralf. Entendeu? Já é bastante, são 4 jogadores, jogador pra caramba. O Ralf, mas, o Ralf voltou, né? Hã? Voltou, ele tinha saído e voltou. Não, o Ralf. Eu acho que ele tinha saído. Nunca saiu. Nunca saiu? Não, o Ralf nunca saiu. Vamos lá. Quem saiu e voltou foi o Emerson. Ah, é verdade. O cara que está do beijinho na boca do pessoal. Em 85, o Argentino Júnior foi campeão em cima do América de Cali. Olha só, um time que nunca tinha chegado na final, em cima de um time que nunca tinha chegado numa final. Exatamente, da Colômbia. O segundo time da Colômbia, né? Final inédita, 2 países que... Não, a Colômbia... Colômbia tava... Deportivo Cali, era o segundo time. O Deportivo já tinha chegado. Mas o Argentino Júnior foi, acho que, o único título dele. Ganhou. Sim. O único tipo de autoexpressão dele. Nunca mais. Se eu não me engano, nesse Libertadores de 85 teve a maior goleada o maior recorde de gols de um jogador só. Foi do Sanches, do Blooming. Fez 6 gols em cima do Deportivo Itália da Venezuela, se eu não me engano. Uma coisa assim. Tem uns times que nunca mais a gente vai ouvir falar, né, cara? Que existiam naquela época. Alguns até faliram, inclusive. Ah, como que time? Eu nem lembro. Cara, eu lembro de um time da Argentina que, acho que ele faliu, eu não lembro o nome agora, mas ele faliu e depois ressurgiu de novo, que o nome é Tiro Federal, um time da 3ª divisão, cara. Nossa. Mas nessa época ele era da 1ª. Depois eu vou procurar, vou colocar pra vocês. O Quilmes ainda existe? Existe, pô. Existe. O Racing que quase ia pra esse caminho aí de acabar, né? De falir. Cara, o Racing é como se fosse a Portela, entendeu? Da Argentina. Clássico, tradição, história, mas muito tempo. Quer dizer, agora, né? Que conseguiu, acho que, se não me engano, conseguiu clausura, ganhou clausura. Mas nível internacional, cara, muito tempo que ele tá na fossa. Cara, se pensasse no Brasil, porra, Portuguesa. São Caetano chegou na final, chegou em final de Libertadores. São Caetano foi incrível. Um abraço, Ademar. Entendeu? O São Caetano hoje. Somália. O São Caetano foi campeão paulista com o Muricy, cara. E era pra ser brasileiro, né? Se sim, pra ser Libertadores. Né?
Sim. Então, pra você ver, cara, é complicado. Não é só na Argentina e nesses países aí que a gente fala que os times estão morrendo, os times chamados pequenos, né, cara? E no Brasil também. Aqui ainda é mais fácil você ver situação assim, porque a economia do futebol brasileiro ultimamente tá na merda. Os times estão com o perigo na mão, hein? Verdade, mas você vê o São Paulo, né? Um grande exemplo de negócio há alguns anos. Tava aí há muito tempo sem patrocínio, agora que tá começando a se levantar, teve problemas de pagamento de salário, essas coisas, tá complicado. E o São Paulo tinha um sério risco que, se ele não fosse pra próxima fase da Libertadores, cara, ele poderia ter um problema financeiro maior ainda, porque, queira ou não, por pior que seja a cota da Libertadores comparado com a Champions, por exemplo, né, que acho que é o mais importante campeonato que a gente tem que analisar, a cota da Libertadores dá uma grana boa e dá visibilidade pro time, entendeu? O São Paulo poderia ainda jogar aquela história, meu time tá na Libertadores, olha, vamos aparecer pra América do Sul. E se ele não conseguisse, cara, ia ser mais difícil pra ele conseguir patrocínio. É verdade. Então, chegamos ao ano de 1986, o River Plate, com a sua tradição de chegar todo o final de 6 no final, né? 66 chegou, perdeu, 76 chegou, perdeu e 86 finalmente ganhou. Ganhou do América de novo, né? Na final. América de Cali, outra vez na final. 2-1 em casa, não. Acho que 2-1, perdeu fora. Ganhou 2-1 e ganhou 1-0. Perdeu 1-0, ganhou. Perdeu 2-1 fora. América de Cali da Não, ganhou. Não, o América perdeu em casa e perdeu fora. Isso, exatamente. O América perdeu as duas. Bem simples. 87, Penharol de novo na final. E de novo contra a América de Cali. A terceira final seguida. Escuta, eu tô falando a terceira final seguida do América de Cali. E o América de Cali, adivinha? Perdeu. Então a América tirou o trono do Cobreloa, velho. O Cobreloa chegou duas, né? Chegou cara? 3, olha. 3 seguidas, cara. O América de Cali tava de brincadeira. Como diria o Neto, tá de brincadeira. Em 88, o News Old Boys, o Sebs comentou aí sobre o Mundial de Clubes, que a gente não soube dizer contra quem foi. Até aqui, é contra o PSV. Olha aí, PSV da Holanda. Exatamente. Jogaço. Podem depois dar uma olhada nesse link aí. Se não me engano, acho que eu posso estar errado. New Old Boys, não era esse time que acho que era treinado na época pelo Bielsa? Não sei, cara. Eu acho que era o início da carreira dele, que ele pegou muita visualização na Argentina. O pessoal viu que ele é um técnico arrojado e tal. Eu vou dar uma olhada aqui, mas acho que era isso aí, sim. Beleza. Final do Mundial contra o PSV e Nacional campeão. Acho que eu não tô contando. Você tá com 3, 4 títulos aí de Nacional? Eu não vou contar. Vou contar, depois de vez aí. O Atlético Nacional da Colômbia, outro time da Colômbia aparecendo, foi o campeão em 1989 em cima do paraguaio, do Olímpia. Então, time bonitinho, tem um uniformezinho bonitinho. A gente esqueceu de falar dele. Não esqueceu não, ou vocês não acham, né? Um uniforme bonito. Olímpia, cara, tradicionalíssimo, cara. Em 2005, eu tirei umas férias aí, meio longas. Eu acabei indo pro Paraguai, cara. Eu tava em São Paulo, fui dar um pulo no Paraguai no final do ano e eu vi a final do campeonato lá. De pontos corridos, cara. Time bem arrumadinho, cara. Muito arrumadinho. Admita, você foi atrás de Muamba porque estava desempregado. Foi trazer uns. Eu comprei um PS2, eu não vou negar, então, né? Tava precisando de grana, cara. Normal, mas aproveitei e vi a final no estádio, cara. Muito legal. Jogava muito bem aquele time. Férias longas, leia-se camelô, né? Cara, a vida passou eu tava desempregado e fazia as longas do Paraguai, traduzindo. Tava desempregado e fui bancar o São Paulo. Sim, falei, cara. Não, então, cara, é assim, é muito a paixão do torcedor e um time muito tradicional, cara, lá, Olímpia, velho. Tem uma torcida sem sacanagem, uma torcida mais fervorosa que eu já vi da América do Sul, Olímpia do Paraguai. Legal. Pois é, moçada, essa foi a primeira parte do Canela Cast sobre Libertadores. A gente bateu um papo muito grande e a gente resolveu dividir o papo em 2 partes. Essa primeira parte você ouviu os anos 60, 70 e 80 e na próxima terão os anos 90, 2000 e uma pequena aposta com um convidado novo. Então, espera vai sair no próximo podcast.
talvez amanhã, quem sabe. Alô?